galera, beleza? Ricardo Longato, sou instrutor desse mini curso e essa é a primeira aula aí de fato desse mini curso. Então, a gente vai começar a falar sobre a profissão de pentester, o que é pentest, como que funciona todo o processo para a execução de um pentest, sobre o mercado de trabalho, como se atua nessa área. Então eu acredito que a grande maioria de vocês tem o interesse, tem o desejo de atuar nessa área, de ganhar dinheiro fazendo teste de invasão, né, comprometendo sistemas de uma forma legal dentro da lei e ser remunerado, muito bem remunerado para isso. Então essa aula ela é essencial para que você entenda um pouco mais sobre isso, sobre o mercado, e posteriormente a gente entra nas aulas mais técnicas, né? Todas as outras aulas elas são aulas mais práticas, né? Quando eu falo de aula prática, não significa que não exista teoria no meio dessas aulas. Significa que a teoria ela é explicada de forma prática. Isso pode parecer um pouco confuso, mas é que às vezes você fala de teoria, você só explica com slide ali, e aí o aluno fica imaginando como aquilo seria na prática, às vezes imagina de forma errada. Quando você explica a teoria mostrando como faz e mostrando aquilo na prática, aplicação prática dessa teoria, aí você, de fato, o aluno tem uma chance muito maior de absorção sobre aquele conteúdo e entende muito mais as técnicas e como as coisas acontecem. E essa é isso que, quando eu me refiro à aula prática, é o que eu estou falando. Bom, vamos lá então. Bom, antes da gente entrar no assunto de segurança da informação, do mercado de trabalho de pentest, é interessante a gente entender como a gente chegou nesse mercado de segurança da informação, né? Então, se a gente voltar um pouco no tempo, quando os computadores se popularizaram, a internet também, automaticamente as empresas que tinham todo um processo manual para funcionar passaram a adotar a tecnologia e começaram a ter sistemas para gerenciar todo o seu negócio de forma digital, para automatizar e melhorar o processo do dia a dia, né? Então a tecnologia ela veio para melhorar o ambiente corporativo, né? Para tornar a vida das empresas mais fáceis, mais rápida, né? de funcionar ali no seu dia a dia e, consequentemente, as empresas hoje, independente do tamanho da empresa, se ela é micro, média, grande, gigante, todas as empresas hoje utilizam a tecnologia de alguma forma, né? Seja com um sistema que gerencia o financeiro, seja com planilhas, com armazenamento de dados, informações de cliente, base de dados de produto, enfim. Tanto é que hoje uma empresa, quando para a internet, geralmente ela tem que ter um link de backup, porque senão o negócio para, né? Uma empresa que faz venda ali, parou o sistema, para de vender, parou a internet, para de vender, parou a comunicação da rede interna, aí para os departamentos. Então, tudo hoje depende do ecossistema tecnológico da empresa, né? Então, hoje as empresas elas já têm essa consciência de que elas são dependentes da tecnologia e elas pagam para que a tecnologia funcione de forma correta e com segurança. E quando eu falo de segurança, é que com o passar do tempo, conforme todas as empresas passaram a fazer uso da tecnologia a fim de melhorar o seu negócio, automaticamente começaram a surgir, além dos problemas técnicos, começaram a surgir os problemas de segurança. Então você imagina uma empresa que implementou uma tecnologia X, se aquela tecnologia não estiver muito bem implementada, alguém com conhecimento pode invadir aquele ambiente, invadir aquele servidor, aquela empresa, conseguir roubar aquelas informações. Hoje, o bem mais precioso que uma empresa tem são suas informações, né? Tudo se resume às informações, as bases de dados de cliente, as informações do core do negócio, tá tudo de forma digital, né? Então você tem segredos de negócio, você tem propriedade intelectual, sistemas que são, por exemplo, o diferencial competitivo daquele segmento que ele atua. Então aquela empresa ela só é diferente pelo aquele segredo de negócio que ela tem. Então você imagina durante uma invasão ocorrer um roubo dessa propriedade intelectual e se for parar na mão da concorrência ou no mercado como um todo, pode destruir todo aquele negócio. Então a gente tem espionagem industrial, a gente tem roubo de dados, a gente tem perda e reputação de imagem. Então você imagina a empresa hoje
ela tem a sua imagem, onde os clientes confiam naquela marca, confiam em acessar aquele determinado sistema, e amanhã depois essa empresa é invadida, hackeada, os dados dos clientes sigilosos vazam para a internet, ninguém mais vai confiar naquela empresa. Então, você pode ter problemas de segurança relacionados à perda da reputação e da imagem da empresa. Você pode ter problemas relacionados à sabotagem, roubo de propriedade intelectual, fraudes. Então, sua empresa pode estar sendo fraudada há meses, dias, anos, e você nem saber disso, nem ser detectado isso, e alguém está lucrando milhões aí. E isso não é detectado porque está ocorrendo uma fraude aí. Então, quando a gente fala de cybercrime, isso é algo real, é algo que já está entre a gente, é que nem assalto. Hoje, quando a gente fala de assaltar casa, assaltar carro, uma pessoa foi roubada, aqui você ligar a TV no canal de notícias, você vai estar vendo um monte de assalto, um monte de problema de segurança público. É a mesma coisa, hoje o mundo digital está cheio de problema de segurança, e é isso que você tem que entender, que isso é uma realidade, não é coisa de ficção, não é coisa que está lá fora. Isso está acontecendo aqui, agora, no Brasil, em qualquer lugar, independente se você está no interior ou se você está na grande capital. Se você tem uma empresa, tem um negócio, ele está na internet, ele está sendo alvo de ataque. Você quer um exemplo disso, você pega um servidor, sobe ele na internet, um servidor qualquer, SSH, TS, só para fazer um teste. Eu montei alguns honeypots recentemente, é questão de segundos, né? Quando eu fiz um teste um tempo atrás com servidores SSH, servidores de acesso remoto, coloquei ele na internet e fiquei monitorando. Foi questão assim, de meia hora para ele começar a sofrer ataques de força bruta, aleatório, simplesmente começou a sofrer ataque para tentar invadir aquele servidor. E aí eu fiz um teste recentemente com o honeypot, onde eu montei um servidor que parece ser todo vulnerável, com várias portas abertas, mas na verdade ele é só um servidor para monitorar ataques. Então, o que aconteceu foi que em questão de segundos, não deu acho que nem um minuto que eu abri algumas portas assim mais usadas, esse servidor já começou a sofrer ataque. Então, isso mostra como que a segurança está hoje, né? Então, além de todos esses problemas que podem estar direcionados ao seu negócio, você ainda tem problemas de ataques de script kid, digamos assim. Script kids são pessoas que não têm conhecimento, não são profissionais, não têm conhecimento profundo. Geralmente é o pessoal que está iniciando, aprendeu a usar uma ou duas ferramentas e sai executando essas ferramentas em sites aleatórios, em sistemas aleatórios, consegue invadir esses sistemas e aí causa algum impacto nesse ambiente, eles acham que eles são hackers, mas a questão não é nem falar de script kids, mas sim falar desse tipo de ataque, porque hoje você tem uma falha que ela é trivial, por exemplo, grandes empresas, governos, órgãos podem ter essa falha e vão ter falhas triviais em seus ambientes, e aí um script kid, uma criança que está brincando lá de ser hacker, seguindo uma receita de bolo, aperta um botão e consegue comprometer toda a segurança desse ambiente. Então, essa é a realidade, por incrível que pareça. Então, isso também acaba sendo um problema. E quais são as motivações que a gente tem quando a gente fala desse problema de segurança? Ganhos financeiros, né? Então, esse cybercrime existe, de fato, e existe porque alguém paga por essas informações, alguém paga pelas informações, como eu disse no início, informação é o bem mais precioso que uma empresa pode ter. Liderança no mercado, vingança. Então você imagina um usuário, um colaborador, um funcionário de uma empresa descontente com aquela empresa, ou com algo que aconteceu com ele, ou ele foi mandado embora, ou alguém recebeu uma promoção que ele acha que devia ser dele, aí ele quer vingar a empresa. Isso é muito comum, e aí é chamado de insider, né, um ataque interno, e aí o cara planta um ataque lá para causar um prejuízo na empresa, só a fim de se vingar da empresa de alguma forma. Isso acontece também e é uma realidade. Então eu poderia ficar aqui citando vários problemas de segurança, mas a ideia não é essa. A ideia é só mostrar um pouco sobre essa evolução, sobre esse mercado, né? Com todos esses problemas de segurança que a gente acabou de falar, começou a surgir a necessidade de manter essa segurança dessas informações, né? Manter os sistemas funcionando com disponibilidade, com confidencialidade, com integridade, de uma forma segura, né? Então, com isso, surgiu a área de segurança da informação. E quando a gente fala de um profissional de segurança da informação, a gente não está falando do cara que
ele sabe tudo, né? Muita gente acha que o profissional de segurança da informação ele tem que ser um sabe-tudo. O cara ele é perito forense, pentester, investigador, ele faz resposta a incidentes, análise de mal, ele faz tudo. Na verdade não é assim. Eu vejo a área de segurança da informação como a área de medicina. Você tem a área principal, que seria a medicina, e depois você tem as suas especializações, né, suas especialidades. Então o médico ou ele é ortopedista, ou ele é pediatra, enfim. Você vai seguindo aí dentro de uma sub-área dentro dessa área. E na área de segurança da informação é a mesma coisa. Então você tem a área defensiva, você tem a área de segurança de rede, você tem a área de desenvolvimento seguro, você tem a área de segurança ofensiva, que entra, no caso, o pentest, você tem a área de investigação, forense, resposta a incidentes. Então, tudo isso são sub-áreas que você tem, análise de malware, pesquisa em segurança da informação. Então, o ideal é você quer trabalhar com segurança da informação, veja a área que você se identifica mais e aí começa a se aprofundar dentro dessa área. Não tem como você ser um especialista em todas essas sub-áreas. Você deve escolher uma e se especializar nessa área. No meu caso, por exemplo, eu escolhi a área de segurança ofensiva, no caso, é referente a pentest, né, que é o que a gente vai falar aqui. Então, o pentest hoje está relacionado a essa área de segurança ofensiva e é uma das melhores formas de você garantir a segurança de um ambiente. Por quê? Porque você pode trabalhar, por exemplo, na área defensiva, que é uma área difícil de você atuar também, porque você tem que fazer a proteção do ambiente. Então, para você fazer a proteção do ambiente, você tem que entender como os ataques ocorrem. Para você fazer desenvolvimento seguro, você tem que entender as falhas de segurança. Então, uma área complementa a outra. Então, você tem que entender um pouco dessa área para que você aplique o seu conhecimento de defesa, né? Se você não conhece como um sistema é invadido, você não consegue proteger esse sistema. Ou essa proteção ela vai ser ineficaz porque você vai estar protegendo sobre algo que você conhece apenas. O desconhecido você não vai saber. E quando a gente fala de pentest, a gente está falando de justamente aplicar as mesmas técnicas que um agente malicioso, um atacante real faria para comprometer aquele ambiente. Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Uma outra coisa que eu gosto de deixar claro é nomenclaturas, né? Nessa área também existem centenas, dezenas de nomenclaturas aí. Você vai ouvir termos como carders, bunkers, defacers, hacker, cracker, black hat, white hat. E, cara, isso vai vindo nome um atrás do outro. Todo dia aparece alguém e inventa um nome para designar uma pessoa, né, um atacante. Então eu gosto de dividir essas nomenclaturas em apenas duas, né, Black Hat e White Hat. Então Black Hat seria o profissional com conhecimento avançado em sistemas, redes, aplicações, protocolos e com capacidade de invadir esses sistemas. Ele tem um mindset sem limites. Quando eu falo isso, eu estou falando de um cara que pensa fora da caixa, ele sempre acha uma maneira de comprometer aquele ambiente, né? São inteligentes, são habilidosos, estão em constante aprimoramento de suas técnicas. E aqui vem um detalhe que vale a pena a gente prestar atenção nisso. Eles não respeitam as leis e ganham a vida de forma ilícita, né? Então, quando a gente está falando de Black Hat, quando eu estou falando de Black Hat aqui no caso, eu estou falando de qualquer profissional que vive disso, que ganha dinheiro. O trabalho dele é justamente esse, ganhar dinheiro invadindo sistemas, só que de uma forma ilegal. Então ele está fazendo isso fora da lei. Então ele pode estar sendo pago para roubar informação, pode estar sendo pago para fraudar um sistema, para danificar um sistema, enfim, ele ganha a vida assim. Existe esse mercado, infelizmente, e geralmente esse tipo de pessoa acaba no xadrez, né? Essa é a realidade. Por outro lado, a gente tem o White Hat, que se a gente olhar aqui na comparação que eu fiz, é a mesma coisa. O White Hat, são profissionais com conhecimento avançado em sistemas, redes, capacidade de invadir esse sistema, mindset sem limites também, capacidade de pensar fora da caixa, são inteligentes, são habilidosos. E, na verdade, o que diferencia o Black Hat do White Hat é que o White Hat ele atua de uma forma profissional e legal dentro da lei, né? Então, o White Hat geralmente é o pentester. Então,
O White Hat geralmente faz pen test, né? Ele faz uso desse tipo de segurança ofensiva para atacar sistemas. A diferença é que ele tem a permissão. Então as empresas contratam o White Hat justamente para ele fazer a mesma coisa que o Black Hat faria. Só que ele tem autorização e ele é ético, né? Ele não vai causar nenhum prejuízo, ele não vai roubar nada dentro desse ambiente. Bom, e o que é Pentest então? Pentest ele vem de Penetration Test, que se a gente traduz ao pé da letra para o português fica teste de penetração. Ridículo, né? Você falar, o que você faz da vida? Eu faço teste de penetração. Vão achar que você é um ator, né? Então, no Brasil a gente usa muito teste de invasão, teste de intrusão ou simplesmente Pentest, que é o termo mais utilizado aqui no Brasil. E basicamente isso é o processo de você identificar e explorar vulnerabilidades em ambientes, né? E ao mesmo tempo gerar um mínimo de impacto para o ambiente do cliente, né? Então, por exemplo, se a gente comparar o serviço do White Hat com o Black Hat ele não tem tempo geralmente para executar o serviço, ele não tem autorização, ele não tem essas preocupações de danificar o ambiente. Já o White Hat a gente tem essa limitação do tempo. O Pentest ele vai ser contratado por um tempo, você não vai ter o tempo eterno para invadir aquele ambiente, você tem um tempo de projeto para comprometer o ambiente. Você tem que tomar cuidado para que essa infraestrutura do cliente que está em produção não cause nenhum problema em produção, que ela não pare de funcionar. Então você tem que fazer todos esses testes sendo cauteloso para que o ambiente não pare de funcionar. Por isso que é importante você entender o que você está fazendo e não simplesmente ser uma pessoa que sai executando ferramentas. Entender o funcionamento de um sistema é encontrar novas formas de quebrar os limites, né? Então, ser capaz de realizar um ataque em um ambiente significa que você entende desse sistema, como esse sistema funciona, né? Isso é ser pentest, né? Basicamente é a profissão do pentester. Então você vai ser contratado para invadir ambientes. Muitas das vezes você vai conhecer o ambiente que você vai invadir, mas muitas vezes você não vai conhecer aquele ambiente, você não vai ter conhecimento daquela tecnologia. E aí você vai ter que aprender a desenvolver seu mindset ou para aprender a usar aquela tecnologia ou para testar aquela tecnologia. Por isso que é importante você não ficar limitado a ferramentas e sim entender os fundamentos para que você, quando chegar numa situação dessa, você consiga se desenrolar e não fique limitado durante o teste, ok? Nas aulas mais para frente a gente vai explicar isso de uma forma mais prática. Bom, pentesters são profissionais contratados para simular um ataque malicioso contra uma organização. Então, esses ataques a gente pode fazer na organização inteira. Então, a empresa contrata e ela não limita o escopo. Então, ela fala, olha, você pode invadir por qualquer ponto aqui nosso ambiente. A gente quer saber como que a gente está, o nosso nível de segurança. Ou você pode fazer testes específicos. A empresa ela vem e te contrata para fazer um teste só na infraestrutura X, só numa plataforma X que ela está desenvolvendo, numa aplicação que está sendo que está em uso ali. Enfim, pode ser um teste específico ou um teste abrangendo tudo, ok? E os pentesters, eles dominam as mesmas técnicas que os atacantes, os maliciosos, dominam também para fazer esses ataques. Por isso que é interessante a gente entender esse conceito de Black Hat, White Hat, justamente porque muita gente começa a falar, o Black Hat é melhor que o White Hat é melhor que o Black Hat. Na verdade, eles estão no mesmo nível. O que muda ali é só o fato de ser ético ou não ser ético, de trabalhar dentro da lei ou não trabalhar dentro da lei, certo? Tipo polícia e ladrão, digamos assim, né? Bom, quais são as vantagens de se atuar nessa área de pentest? Só um detalhe, né? A área, geralmente a gente chama o serviço de pentest ou área de pentest, e quem executa o pentest é o pentester, é chamado de pentester. Ou consultor, ou qualquer outra coisa que você queira chamar. Só estou dando os termos aqui para que você entenda mais conforme eu usar esses termos durante o treinamento, ok? Então, algumas vantagens da gente atuar nessa área que é um trabalho desafiador, ou seja, você nunca vai fazer a mesma coisa. Então, apesar de você aprender uma metodologia, aprender técnicas, você sempre vai se deparar com um desafio no ambiente que você vai atacar. Então,
esse ambiente ele pode ter tecnologias que você nunca viu, como eu citei anteriormente, ele pode ser muito complexo, ele pode ser enorme, enfim, você sempre vai ter um desafio, você pode chegar a um ponto que tem um controle de segurança e aí você tem que dar um bypass nesse controle. Então, tudo isso são coisas que você encontra no dia a dia, então você tem que estar em constante aprendizado, constante pesquisa para que você consiga se dar bem. E isso é bem legal, pelo menos eu acho o que torna a profissão mais divertida, porque toda vez que você consegue resolver, né, um problema ou consegue passar por um desafio desse, isso te dá um gás a mais para você continuar e é uma experiência a mais que você ganha, né, como se você estivesse num jogo e você vai ganhando experiência dentro desse game, certo? Só que na sua profissão e na vida real, o que é mais legal. Um outro ponto aqui já é mais do ponto do fator financeiro, né? É um trabalho muito bem remunerado, então de fato é um trabalho que paga bem. Então você vê vagas aí de profissionais júniores que estão começando, entrando na área, ganhando 4 mil até mais de 15 mil por mês. Então assim, já vi várias oportunidades com valores nessa faixa de 15, 16, 14, 12, 18, enfim. São vagas que surgem no mercado. É óbvio que essas vagas com valores mais altos exige que o profissional ele tenha uma experiência já, que ele seja um profissional líder aí que dê conta do recado, né? Então, ninguém vai chegar para você que acabou de entrar no mercado, nunca fez um pentest e vai te oferecer uma vaga de 15 mil reais, entendeu? Isso você vai conquistar ao longo da sua experiência. Por isso que eu sempre bato no pé que você tem que aprender a entender as coisas, como elas funcionam de fato, para que você consiga se destacar no mercado. Isso vai fazer diferença lá na frente. Possibilidade de trabalhar home office, então nesse caso aqui você pode estar no interior de um estado onde não existe área de segurança. A gente sabe que geralmente a área de segurança está concentrada mais no estado de São Paulo, Rio, as grandes capitais, enfim. Mas isso não impede você trabalhar home office. Home office você trabalha da sua casa, então independente do lugar do mundo que você esteja, você só precisa de uma conexão com a internet e você consegue atuar. Tanto que tem empresas nacionais que contratam home office e empresas também internacionais. Então, se o seu inglês estiver bom, tem várias empresas americanas que vivem contratando brasileiros para atuar de forma remota aqui do Brasil mesmo. Quais são as formas que você pode atuar dentro do mercado de trabalho? Então, você pode fazer parte de uma equipe de segurança da informação de uma empresa. Então, imagina um banco que ele tem um setor de segurança da informação e aí ele vai contratar um pentester para justamente fazer os testes internos naquele ambiente deles lá. Você pode trabalhar como consultor para uma empresa de segurança da informação. Então, por exemplo, a DSEC é uma empresa que faz execução de pentest. Então, você pode trabalhar como consultor para a DSEC, por exemplo, fazendo pentests para os nossos clientes. Você poderia trabalhar de forma independente. Nesse caso aqui, você precisa ter... geralmente é difícil você começar, né, de forma independente. Você fala, pô, eu sou um pentester hoje e agora estou procurando serviço de pentest, né? As duas últimas áreas aqui são as duas formas mais difíceis de você entrar no mercado. Trabalhar de forma independente depende de você desenvolver um network, de desenvolver contatos com pessoas que vão te abrir oportunidades, e abrir a própria empresa envolve aí uma veia empreendedora, além de você ter que ter um network forte justamente para abrir esse mercado também. Bom, quais são os tipos de teste que a gente tem quando a gente fala de pentest? Então a gente tem pentest do tipo black box, que é o tipo de pentest onde você não tem conhecimento nenhum sobre o ambiente que você vai atacar. Então tudo que a empresa passa para você é uma URL, por exemplo, o nome do site, e é só isso, ela não te fala mais nada, e a partir disso você tem que invadir esse ambiente. Então é o teste mais próximo de um ataque real. Depois a gente tem um ataque white box, que é o ataque mais próximo de um ataque interno, né, de quando você conhece todo o ambiente. Então no white box a empresa passa todas as informações sobre o ambiente, algumas vezes passa até níveis de acesso para que você vá testando esse ambiente. E é um teste mais para validação da segurança. Então,
ele tem um ambiente lá que ele vai colocar em produção, ele quer fazer um teste de segurança, então ele pode fazer testes black box, mas ele pode fazer teste white box, que é tipo, olha, o ambiente funciona dessa forma aqui, agora que você sabe tudo sobre o ambiente, tenta uma forma aí de burlar esse ambiente, de conseguir causar algum impacto nesse ambiente. E aí você faz esses testes. É óbvio que esse teste ele acaba sendo mais rápido que o black box, porque você tem conhecimento já do que você vai fazer ali dentro do ambiente. E aí, ambos os testes podem ser tanto interno quanto externo, né? Então você pode ter interno alocado dentro do cliente, então você chega lá no cliente, o cliente vai, por exemplo, um white box, ele vai te dar um acesso de um colaborador de um departamento daquela empresa, e aí você, a partir daquele acesso, tem que escalar para outros departamentos. Ou, por exemplo, um pentest interno black box, pode existir também. Então a empresa pode não te falar nenhuma informação, mas você vai estar alocado dentro das dependências da empresa, e aí geralmente uma sala de reunião lá, o cara te dá um cabinho de rede, você conecta no Note, ele não te fala nada, a partir daquela conexão de rede interna ali, você tem que tentar causar um impacto, invadir o ambiente interno ali da empresa. Ou você pode fazer isso de forma externa, que aí seria a partir da internet. Então também pode ser black box ou white box. Black box você só teria o site, o white box ele pode passar usuário e senha da aplicação, e aí você tem que ver se você faz uma escalada de privilégios lateral, o que você consegue fazer com aquele acesso que você tem, ou ele te dá um acesso de um usuário nível 1 e você tem que conseguir um acesso administrativo, enfim. E nós temos os pentests anunciado ou não anunciado, né? Na verdade, essa modalidade se aplica a esses outros tipos que a gente está falando aí. Então, ele pode ser anunciado, ou seja, se tem a equipe de TI, SI lá dentro, a gente pode falar, olha, o pentest vai ocorrer nas datas tal, e essa equipe se prepara para os ataques, para ver se identifica o ataque e como que é a resposta para esse ataque. Ou ele pode ser não anunciado, aí nesse caso aqui a equipe é para testar justamente se a equipe tem essa capacidade de detectar um ataque ocorrendo. Depois a gente tem aqui pentests específicos, né? Pentest em redes wireless, pentests em infraestrutura, pentests em aplicações web, pentest em hardware, tem ataques de engenharia social. Então a empresa pode te contratar somente para fazer um ataque de engenharia social. E você pode fazer isso via phishing, né? Enviando e-mail para os colaboradores da empresa para ver se eles clicam no e-mail, você consegue invadir com o uso de engenharia social. Você pode pegar o telefone e se passar por um suporte para conseguir credenciais, enfim. Aí entra num outro tipo de teste, mas para atacar o usuário. Bom, o pentest não é simplesmente, como eu já falei várias vezes, não é simplesmente você sair executando ferramentas, né? Instalar o Kali Linux aí e sair executando uma penca de ferramentas. Você não está fazendo pentest, geralmente você segue uma metodologia. Aqui estão as principais metodologias de mercado e que as empresas mais exigem na hora que você vai executar um pentest. Então essas metodologias seriam como um manual de boas práticas que você deve executar para fazer o pentest. Então, por exemplo, o ASP aqui é voltada para pentest web e, por exemplo, PTS já é voltada para pentest no geral aí. Então são metodologias que você pode escolher e se basear nela para executar esse pentest. E com o tempo você pode melhorar essas metodologias, você pode desenvolver uma metodologia própria, enfim. Mas é importante você conhecer as metodologias de mercado também. E por último aqui, antes da gente ir para a parte prática, é interessante a gente entender a fase de preparação. É mais uma fase comercial, uma fase mais burocrática do pentest. Então, se você vai atuar, por exemplo, uma empresa como consultor, alguma coisa assim, geralmente você não vai usar muito essa parte aqui, porque vai ficar com o setor comercial isso. Mas se você for abrir uma empresa ou for trabalhar de uma forma independente, é interessante você entender a fase de preparação, que é justamente entender as necessidades do cliente, por que ele está contratando o pentest, qual é a expectativa dele com o pentest, que tipo de pentest vai se enquadrar com a necessidade dele, vai ser um white box, um black box, vai ser um pentest específico ou vai ser um pentest que vai abranger todo o negócio.
Então, isso a gente chama de escopo, né? Então, qual vai ser o escopo? Vai ser só um servidor, só um range de IP, ou vai ser todo o ambiente? Tem alguma coisa que não vai entrar nesse pentest? Quais são as responsabilidades que a gente tem dentro desse pentest? Desse teste que a gente vai fazer. Então tudo isso é importante a gente definir e fazer um contrato com o cliente. Então essa fase basicamente são várias perguntas que você vai fazer com o cliente, vai ser essa primeira reunião que você faz com o cliente, justamente para entender a necessidade dele, alinhar a necessidade com que você vai executar, né? E depois envia a proposta para o cliente. Então você alinhou a necessidade dele, viu o tipo de teste, você vai fazer uma proposta comercial, enviar com valores, data de quando vai executar o pentest, tipo de teste que você vai fazer, como vai funcionar o pentest. Depois que você faz isso, o cliente, se ele aprovar a proposta, aí você vai ter que fazer uma autorização. Você nunca começa um pentest se você não tiver a autorização assinada pelo cliente. E o NDA, né? O NDA é o acordo de confidencialidade, que geralmente é um documento que você assina justamente dizendo que você não vai vazar com nenhum dado, você não vai divulgar as informações do cliente de forma pública, certo? Então, basicamente a fase de preparação é isso, né? Não dá para ficar aprofundando muito, você viu que uma única aula aí mais teórica, a gente já acho que estourou o tempo, não gosto de fazer aula muito longa, mas por exemplo no curso completo eu tenho um módulo só para falar disso, mostro modelos de proposta, mostro o tipo de pergunta que a gente faz, então fica difícil a gente aplicar tudo isso no mini curso. A ideia é dar um overview dessa fase e do mercado, para que você entenda um pouco como funciona. E nas próximas fases aí a gente já entra mais na parte técnica, que seria da perspectiva do consultor, de quem vai executar o pentest. Beleza? Espero que tenham gostado. Até mais, pessoal!